É, é o mesmo que eles estavam no meio do fogo lá, sabe? É apavorante. E aqui também é a mesma coisa, só que é ao contrário, só que aqui é o tudo bem. Né? Aqui é o tudo bem. Por isso que foi dito lá em Laodiceia: ricos, abastados, não precisamos de coisa nenhuma. Por quê? Porque está tudo maravilhoso. Né? Está tudo maravilhoso, está tudo bem. Mas não está, aos olhos do Senhor, né? Não está bem. Miserável, pobre, cego e nu. Nós vamos chegar lá para ver esses detalhezinhos aí que ele cita lá. Por quê? Agora é viver, né? Você vai falar, agora é o viver, não é morrer para Cristo, é viver para Cristo. Então, isso é muito importante, porque esse sistema religioso engoliu, tragou, através das suas práticas errôneas, que aí nós vemos a introdução delas aí, que ele fala aí, versículo 9. Versículo 9 fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que é isso? Será que é o mundão lá? O mundão que os romanos estavam oprimindo eles, coisas e tal? Não. O versículo 10 são os romanos. O versículo 10 são os romanos, que é uma tribulação externa, né? Aquela perseguição, a morte, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo com eles é a parte externa. Agora, esse versículo 9 é a parte interna, é a perseguição interna. Quem que era esses aí? Quem que eram esses, né? Esses eram os falsos irmãos. No meio deles, trazendo o quê? O sistema judaizante para dentro da igreja. Forçando mais uma vez, começou ali já em Éfeso, né? E aqui estava mais uma vez forçando o sistema judaizante no meio dos irmãos. Por isso que ele fala que se declaram judeus e não são. Isso ele vai falar outra vez lá em Filadélfia. É interessante que as duas igrejas que não têm reprovação, nós encontramos essas duas espécies aí, né? Quer dizer, a mesma espécie nas duas igrejas, forçando o quê? Forçando essa má doutrina, o sistema judaizante. E isso é terrível, né? Isso é terrível. É interessante que ele compara o versículo 9 junto com o 10 como juntos, porque é terrível, né? Esse fogo interno aí que nós estamos vendo, ele é tão cruel, o pior, né? Eu acho que é pior, né? No sentido aí, olhando no contexto, do que o externo. Porque o externo eles não conseguiam fazer nada. O que eles podiam, no máximo que eles conseguiam fazer, o que era? Tirar a vida. Né? O máximo que eles podiam fazer é matar nossos irmãos. Agora, o sistema interno, esse sim. Esse chega mesmo para dentro, como diz, né? Depois eu vou falar interno, porque ele vai o quê? Ele vai mexer na doutrinar os irmãos ali com coisas que judaizantes. Isso é terrível. Irmãos, o Senhor julgou aquilo, não é porque foi, olha que interessante, as coisas do Senhor não é porque foi, sempre vai ser uma bênção, não. Olha que interessante. O sistema judaizante, ele foi. Na verdade, nós temos a história de Israel, tudo, o Senhor teve com eles, etc. Tal. Quando o Senhor veio aqui, tinha sinagogas, tinha do sistema judaizante, o Senhor estava no meio deles, porque o Senhor era um deles. Só que na hora que ele foi rejeitado plenamente, e ele começou essa nova ordem de coisas, nós vemos que esse sistema, ele é tido como completamente oposto às coisas de Deus.
Por quê? Porque era a lei, né? Era coisa baseada na lei e no princípio do homem, né? Era Deus dando ao homem, na carne, a aprovação. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é o homem na carne. Não tem nada a ver com a carne. E o judaizante vem o quê? Mexer com a carne. Ainda que pareça muito bonito, né? Ele vai mexer o quê? Com a carne. Tem um versículo. Deixa eu ver se é 1º ou 2º Coríntios. Deixa eu ver aqui. É 2ª Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Versículo, capítulo 1, né? Capítulo 1 de 2ª Coríntios. Versículo 8, 9 e 10, irmão. Por favor, você pode ler? Vou tomar um golinho de água. Pode tomar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, isso aí é ser cristão. A vida cristã está além das nossas forças. Isso aí que aconteceu com ele, né? Paulo, diante dessa aflição que ele passou, junto com outros irmãos também, né? Outros apóstolos sofreram igual também. Para ele, como diz ele aqui, versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para o quê? Para que não confiemos em nós mesmos. E sim no Deus que ressuscita os mortos. A vida cristã está, ou seja, né, a força dessa vida cristã é do lado de lá da morte. Não é aqui, não é na carne. Não é na carne, é fora. Confiar no Deus que ressuscita os mortos, ele fala. Ou seja, é do lado de lá. O qual nos livrou. Ele fala, na verdade, esse versículo aí, ó, versículo 10, ele fala do livramento passado, presente e futuro. Por quê? Porque a vida cristã, irmãos, é uma vida que está além das nossas forças. A vida cristã não é a força nossa. Infelizmente, a religiosidade colocou o peso da responsabilidade que existe realmente, existe responsabilidade cristã. Mas nós devemos entender que a vida cristã está além das nossas forças. Por quê? Porque nós temos que aprender a confiar em Deus, confiar no Senhor, não em nós mesmos. Nós não podemos ser cristãos em nós mesmos. É nele. Tudo provém dele. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Então, aí nós vemos que Paulo aprendeu, através dessas tribulações, esse princípio maravilhoso, que nós, na verdade, confiamos no Deus que é depois da morte. É um Deus de ressurreição.
E é essa vida, né, o cristão, ele vive isso também. Nós estamos falando, eu estou falando só nesse contexto, mas nós temos Romanos e outros que mostram que a vida cristã é na ressurreição de Cristo que começou. Vida cristã começa na ressurreição de Cristo, não antes. Antes o que é? É o judaizante. Antes é o judaizante. E daí, na hora que o judaizante caiu para dentro, depois da ressurreição de Cristo, o que ele é? Blasfêmia. É isso que ele estava falando. E esses que blasfemam, não é isso que ele falou lá? É a blasfêmia daqueles que a si mesmo se declaram judeus e não são,